reconhecemos a tua presença nessa noite, Espírito Santo. We recognize your presence, Holy Spirit. Nós reconhecemos a tua presença nessa noite, Espírito We Santo. recognize your presence, Holy Spirit. Sentimos a tua presença neste lugar. We feel your presence in this place. Ouvimos tua presença neste lugar. We hear your presence in this Vemos tua place. presença neste We lugar. see your presence in this place. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. O Senhor é a razão de tudo isso, Dear Jesus. Lord, you are the reason for all of O this. Senhor é a razão pelo qual nós estamos aqui celebrando 3 anos. You are the reason we're here celebrating 3 years. O Senhor é a razão pelo qual nós começamos isso. If He's the reason why we started this, O Senhor é a razão pelo qual nós vamos permanecer firmes. and you're the reason why we are going to continue to be Até que faithful o Senhor venha. until you come back. Por isso nós declaramos That's why we declare mais uma vez, one more time, somente ao Senhor. only you, Lord. É pelo Senhor. It's for you, Lord. É através do Senhor. It's through you, Lord. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Usa minha vida nessa noite. Use my life tonight. Usa a vida da Natália nessa Use noite. Natalia's life tonight. Assim como o Senhor tem feito Like you have done nos últimos anos. in the last years. Nós te pedimos. Faz mais uma vez. Do it again. Faz mais uma vez. Do it again. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Você pode celebrar o Amen. nosso Deus mais uma Can vez you nessa noite. celebrate our God one Dê more a sua time? melhor salva de palmas ao nosso Give Deus him nessa the best noite. applause tonight. Yes, hallelujah. Hallelujah. Pode se sentar. You may have a seat. Let's do that again. Yes. Nesses últimos anos, In these last years, o Senhor tem feito muitas coisas. the Lord has done a lot of things. O Senhor tem mudado a minha casa. He has changed my O house. Senhor tem mudado a minha He família. has changed my O family. Senhor tem mudado essa He igreja. has changed this O church. Senhor tem mudado essa cidade. He has changed this city. O Senhor tem mudado outras famílias. The Lord has changed other families. E é sobre isso que eu quero falar nessa And it's noite. about that I want to talk to tonight. Eu não sei se você sabe, I don't know if you know, mas já tem alguns meses but there's been a few months que o Senhor está estabelecendo uma cultura no nosso meio. that the Lord is establishing a new culture in our Eu não sei se midst. você sabe quanto tempo demora para se estabelecer uma cultura. I don't know if you know how long it takes to establish new culture, Mas alguns dizem but some say que uma cultura para ser estabelecida that a culture to be established, demora aproximadamente 5 anos. it takes about 5 years. E se nós olharmos por essa And perspectiva, if we look through that perspective, provavelmente nós falaremos, probably we would say nós ainda não temos uma cultura. we don't have a culture yet. Mas isso não é verdade. But that's not true. Eu acredito mesmo naquilo que a palavra fala em Eclesiastes, I really believe what the word says in que existe um Ecclesiastes, tempo e estação that there is a time and a season para todas as coisas for all things debaixo do céu. under heaven. Nós precisamos entender, We must understand, assim como já falamos algumas vezes, just like we said a few sobre o tempo times, de Deus. so about the timing of God. Hoje a Paula falou também sobre isso. Paula also talked about that, Porque quando ela fala sobre acessarmos promessas, because when she talks about accessing sobre promises, tempo de atravessar o rio, about time of travel, going through the river, eles poderiam ter atravessado antes. they could have gone before, Até porque a viagem demoraria aproximadamente because the time journey would be approximately 40 dias, 40 days, não 40 anos. not 40 years. Então, existe algo que nós precisamos entender. So there's something we must understand. Você não pode fazer nada You cannot do anything para antecipar to anticipate o tempo de the Deus. timing of God. Mas existem coisas But there are things que nós podemos fazer that we can do que pode atrasar that can o delay cumprimento de Deus. the promises, A palavra de the Deus word se tornando verdade turning truth em nossas vidas. in our life. Quem está entendendo o que eu estou falando Who nessa noite? understands what I'm saying tonight? Eu não tenho um tema para essa I don't have palavra, a theme for this word, mas essa palavra não nasceu ontem but this word was not born yesterday, e não nasceu também na semana passada and it also was not born last week, e também não nasceu nas últimas 3 semanas. and it also was not born in the last 3 E weeks. por incrível que pareça, And for incredible as it e o is, time de tradução agradece, and the translation team thanks you.
quando eu tenho uma mensagem com um tempo de antecedência. That when I have, a message with enough time E for assim them. como a Paula disse, normalmente nós ficamos muito sensíveis, Just like Paula says, normally we get very sensitive, tentando entender trying to understand como nós vamos trabalhar em parceria com o Espírito how are we going Santo. to work in partnership with the Holy Spirit. E essa palavra nasceu And this word was born em uma das nossas 12 horas de oração. in one of our 12 hours of prayer. Lembra que eu estava falando para você Remember when I was telling sobre you uma cultura que nós estamos about a estabelecendo? culture that we're Uma das establishing? culturas que nós estamos estabelecendo nessa And one casa of the cultures that we're establishing in this é uma house, cultura de oração, it's a culture of prayer, de jejum of fasting, e adoração. and of worship. Mais uma vez, One more oração, time, prayer, jejum. fasting, e adoração. and worship. Quem está comigo, diga amém. Who's with me, say amen. Se você está aqui pelo menos na última uma semana, If you've been here in the last week, você já percebeu isso. you already noticed that. Se você está aqui pelo menos no último mês, If you're here at least the last month, você já percebeu isso. you also noticed Se você está that. aqui pelo menos nos últimos 6 If you've meses, been here in the last 6 months, você já percebeu isso. you also Se você noticed está aqui that. no último 1 ano, If you were in the last year, você já percebeu you isso. have noticed it. Se você não percebeu, If you haven't noticed it, então agora eu estou te falando. now I'm telling you. Nós estamos estabelecendo uma We are cultura establishing a culture de adoração, of worship, de oração of prayer, e de jejum. of fasting. Porque o Senhor nos leva a viver isso Because the Lord takes us to live através da that sua palavra. through His Word. E ao final de todo jejum, And at the end of every fasting, nós temos algo chamado 12 horas de we oração. have something called a 12-hour prayer. Vou explicar o que é. I'm going to explain what it is. São 12 horas de oração. It's 12 hours of prayer. Nós começamos aqui We normalmente às 10 da start manhã, usually around 10 a.m. nós vamos até às 10 da noite. and we go through until 10 p.m. Pessoas entram, pessoas People saem. come in and people leave. Momentos acontecem, Moments happen. momentos de quietude, Moments of silence. momentos de fogo, Moments of fire. momentos de palavra, Moments of word. momento de silêncio. Moments of silence. Nós vivemos isso nos últimos meses. We have lived that in the last Nós months. vivemos isso nos últimos anos. We have lived that in the last years. E aqui está o verdadeiro segredo de quem anda And com here is Deus. the real secret of who walks with God. Prevalecer na palavra, To be in the Word. permanecer na To palavra, continue to be in the Word. independente do tempo. Regardless of the time. É exatamente o que a Paula pregou. It's exactly what Paula Porque na preached. maioria das vezes, Because most of the time, nós esquecemos da palavra we forget the Word. que um dia foi liberada. That once was Nós given to esquecemos us. o direcionamento We forget the que o direction Senhor já deu that the dia. Lord already gave us. E é isso que eu quero falar. And that's what I want to say. Numa dessas 12 horas de In oração, one of those 12-hour prayer meetings, o Senhor falou para mim, leia Isaías. the Lord said, read Isaiah. E eu comecei a ler Isaías. And I started reading Isaiah. E, eu não sei se você é assim, I don't know if you're like this, mas enquanto eu estou lendo a Bíblia, but while I'm reading the eu Bible, também faço os meus highlights. I also highlight E it, eu também faço as minhas anotações. and I also write my notes. Então foi difícil ler Isaías em 12 horas. So it was really hard to read Isaiah in 12 Para ser hours. sincero, eu não consegui ler o livro To de be Isaías really em 12 sincere, horas. I was not able to read it Eu in 12 ia, hours. lia um pouco, I would read a little bit, e aí Deus falava comigo. and then the Lord would speak Aí eu to me. escrevia. And then I would write, E aí eu escrevia. and I would write, Aí eu escrevia. and then I would write, Aí eu tinha passado o capítulo 1. and then I went to chapter 1. As horas foram passando The e hours até went by, que eu entendi o que de fato Deus queria. and then I understood what the Lord wanted to say. Isaías, Isaiah, capítulo de número 37. chapter 37. Quem está comigo, diga amém. Who's with me, say amen. Eu amo essa passagem. I love this scripture. Eu não sei se você sabe, I don't know if you know, mas a maior parte de Isaías but the most of Isaiah é poesia. is poems. Isso não faz o livro de Isaías menos profético, It doesn't make it less prophetic menos importante. or less important, Mas existe uma característica nisso. but there's a characteristic in Mas this. existe um momento de Isaías There is a moment in Isaiah que não é uma poesia, that is not a poem, mas uma narrativa. but it's a narrative. Qual que é a diferença? What's the difference? Uma poesia, A poem às vezes, são poemas feitos sometimes are written como words, forma poems, de adoração, like forms contemplação, of worship and reflection, mas uma narrativa but a narrative, é uma história contada. it's a story being E told. assim como a Bíblia também tem outros livros que falam sobre And narrativa, like the Bible has other books that talks about e narratives, isso não deixa o livro menos espiritual, and that doesn't leave the book less spiritual menos profético, or less prophetic, com uma mensagem menor. like with the smaller E é message. exatamente isso que a gente And está it's vendo. exactly what we see. Isaías capítulo de número 37. Isaiah chapter Eu não sei se 37. você sabe o que está acontecendo, I don't know if you know what's happening, mas eu vou te contextualizar aqui. but I'm going to give you a context. Eu vou tirar essa jaqueta porque pela parte da manhã I'm going to take off this jacket because this morning eu fui passar o café para as meninas lá em I casa went to make coffee for the girls at e eu home, consegui acertar o meu pulso. and I cut a cup E assim, on quase eu my, acertei minha veia. and I almost cut my vein. Eu entendi assim, Espírito Santo, obrigado pelo livramento. I understood. I said, Holy Spirit, thank you for the Deliverance. deliverance.
A única coisa que eu queria fazer The only thing I wanted to do era que a minha esposa acordasse was that my wife would wake up e o café tivesse passado. and the coffee was ready Para comemorar os 3 anos. to celebrate the 3 years. Mas o inimigo caiu por terra, But amém? the enemy fell on the ground, amen? E eu fiz café com outra cafeteira. And I made coffee with another coffee machine. Mas a verdade é que a palavra fala em Isaías, capítulo de número But in truth, 37. what the word says in Isaiah 37 E Isaías 36. and Isaiah E 36 também Isaías 38. and also Isaiah 38, Ele conta uma narrativa. he tells you a narrative. E a narrativa é a seguinte. And the narrative is this. Mais uma vez, One more o time, povo de Israel people of Israel, estava sendo colocado they were being put em tempos in difíceis. difficult E assim times. como a Paula disse And hoje, just like Paula said today, tempos difíceis difficult times, tempos difíceis difficult times, formam pessoas they make people grandes, big, fortes, strong, ousadas. bold. E é isso que a gente vê aqui. And this is what we see Esse era um here. momento difícil para a This nação was de a Israel. difficult moment for the nation of A Israel. palavra fala em Isaías 36 And the word says in Isaiah sobre a 36, ameaça do rei sobre- Senaqueribe. the threat of the king, Senaqueribe. yes, Sennacherib. Yeah. Sennacherib. Sennacherib. Yeah, you Yes. got it. Você pode celebrar a vida da Natália aqui nessa noite, gente? Yes. Eu não sei se você sabe, mas nos últimos meses, I don't know if you know, but in the last months, pelo fato de nós nos movermos nessa direção que from o the Senhor fact deu, that we've moved in the direction that the Lord has given us, nações foram tocadas através nations disso. were touched through this, Aqui pela internet. here and online. Por isso eu quero declarar mais uma vez, That's why I want to declare one more aquilo que nós time, estamos fazendo aqui what we're doing here vai ser de Nova York is going to be from New para as York nações to da the terra. nations Nós of the tocaremos world. as nações, We're going to touch nós the estabeleceremos a nations. cultura We do will reino. establish the culture of the kingdom. Isaías 36 Isaiah fala 36, sobre a ameaça do rei Senaqueribe, it talks about the threats ao of povo King de Sennacherib Israel, to the people à of Israel, nação de Israel of the nation of e ao Israel, reinado and the kingdom de Ezequias. of Ezequias. Hezekiah. Esse era um dos reis de Israel. That was one of the kings of Essa Israel. história também se passa em 2 Reis This story is also in 2 e Kings também em 2 and Crônicas. 2 Chronicles. Você pode ver como uma narrativa, You can see it as a narrative, assim como em Isaías. just like Eu Isaiah. precisava falar tudo isso I had to say all para that fazer sentido. so it can Agora make a gente vai sense. começar a pregar. Now we're going to start to preach. Isaías 36 fala da ameaça que o povo estava sofrendo. Isaiah 36 talks about the threats that people were Mas living, não era qualquer ameaça. but it wasn't just any Porque threat. isso também representava uma ameaça Because espiritual sobre o that povo. also represented a spiritual threat over the Mais do people. que isso. More than Era that, como se o próprio inimigo it's like the enemy estivesse dizendo: was saying, olha, você acha listen, do you que think o seu Deus that your vai God te livrar das minhas mãos? is going to deliver you from my Olha o que eu fiz hands? com outras nações. Look what I've done against the nations. E a palavra fala que ele recebe uma carta de afronta And the word says that he receives a letter of threat para dizer, olha, em poucos to dias, say, listen, in a few days, ou melhor, é melhor você se entregar. it's better that you give up É yourself. melhor você abandonar a It's palavra. better that you abandon the É melhor word. você abandonar a promessa. It's better that you abandon the Esqueça promise o que Deus falou a seu and respeito. forget what God has said about Porque eu me you, levantei contra because você. I have lifted up against E eu vou you, dominar a sua and nação. I will dominate your E a nation. palavra fala que o rei fica muito triste. And the word says that the king was Para very dizer a saddened. verdade, ele fica To desesperado. be honest, he was desperate. E é isso que acontece na maioria das vezes. And that's what happens most of the Quando time. tempos difíceis When aparecem, difficult times nós come, esquecemos a palavra, we forget the word. nós costumamos esquecer daquilo que Deus We are disse. accustomed to forget what E é God por has isso que said. nós precisamos And that's why we must constantemente constantly carregar conosco carry with us memoriais. memorials. Quem está entendendo, diga amém. Who's understanding, say Acho que o amen. Espírito Santo está falando nessa noite. I think the Holy Spirit is talking tonight. É por isso que constantemente That's why constantly precisamos de memoriais. we must have memorials. Para que você possa não apenas se lembrar dos tempos So difíceis, now you don't remember the difficult mas que o Deus times, que fez naquele but the dia, God that did it that Ele day, faz de novo. He does it again. Quem crê nessa Who palavra em nome de believes in this Jesus? word in the name of Jesus? E by the way, eu ganhei uma família. And by the way, I got a O que family. você ganhou? Movimento. Oh, yes, aleluia. Em outras palavras, In other words, memoriais memorials. vão fazer que nós possamos manter a nossa fé It's going to keep our faith no lugar certo. in the right place. Isaías, Isaiah. eu preciso correr porque nosso tempo está passando. I have to run because our time is running out. Mas a palavra de maneira rápida, In dizendo a para você, quick way, the word says Israel recebe uma ameaça. Israel receives threat. Senaqueribe manda uma carta. Sennacherib sends a letter. Ezequias escuta a mensagem. Hezekiah receives the message.
E ele começa a ficar frustrado. And he starts to get frustrated. E então chega um momento And he gets to a de moment Isaías 37. of Isaiah Eu quero 37. ler com você a partir do verso número 1. And I want to read as of verse 1. Quando o rei Ezequias soube disso, When King Hezekiah heard this, rasgou as suas vestes. sackcloth went into the temple. Okay, sorry, I was reading. Ok, don't worry. When King Hezekiah heard this, he tore his clothes Vestiu um pano de saco e entrou no templo do Senhor. and put on sackcloth and went into the temple of the Deixa eu te Lord. dar uma dica. Let me give you a Em hint. tempos In difíceis, difficult times, vá à presença do Senhor. go to his presence. Em tempos In difíceis, difficult times, busque a presença. seek the Tem uma frase do presence. Bill Johnson que eu amo. There is a phrase from Bill Johnson Ele that I fala assim: love. você quer aprender a orar? He says, you want to learn how to pray? Momentos difíceis. Difficult times É onde você vai aprender a orar. is where you're going to learn to Em pray. lugares onde o Senhor nunca te colocou In antes. places God never has put Em you realidades que before. você nunca viveu In antes. realities you never É lived nesse before. lugar It's in this que place provavelmente that o probably Senhor vai te levar the Lord will take ao nível you de busca da presença at a seeking como His nunca presence in a antes. level that you've A never had palavra fala que before. Ezequias tirou suas vestes, The word says that Hezekiah vestiu o tore pano de his- saco e entrou no templo do Senhor. he put on sackcloth and went into the temple of the Lord. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes e sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. He sent Eliakim, the palace administrator, Shaban, the secretary, and the leading priest, all wearing sackcloth, to the prophet Isaiah, son of Amoz. Em outras palavras, In other words, Senhor, Lord, em momentos in difíceis, difficult nós times, precisamos de direção. we need direction. Nós voltamos à palavra, We go back to the nós word, voltamos à presença, we go back to the mas eu presence, preciso de direção. but I need direction. Vou falar algo para você. I'm going to tell you something. Momentos difíceis são Difficult ótimos moments, momentos they're amazing moments para alinharmos a nossa to rota. align our route. Agora o amém diminui. Now the amen is less. Momentos difíceis, vou falar mais uma I'm vez. going to say it one more time. Momentos difíceis Difficult times, são ótimos momentos they're great moments para alinharmos a nossa to rota. align our route. Sabe qual foi a pedra que eu deixei hoje? You know what was the stone that I left Que eu today, recebi nesses últimos anos? that I received in the last few years? Visão. Vision. Você deixa uma visão, You leave a vision você ganha uma família. and you get a family. Você vai a esse lugar You go to this place e você volta com direção. and you come back with direction. Ele vai ao profeta, He goes to the prophet. manda mensagem para o profeta. He says, sends a message to Chama the ele aqui. prophet. Call him here. Eu preciso que o Senhor fale. I need the Lord to Eu não sei speak. se você sabe, mas homens de Deus, I don't know if you know, but men no of Antigo God Testamento, in the Old eram Testament, praticamente a única maneira it was kind of the only way pelo que Deus falava. through Talvez which você está God falando, spoke. pastor, ele falava através de anjos, Maybe he sim. said, did he speak through angels? Yes. Falava através de sonhos, Did he sim. speak through dreams? Mas Yes. ele também falava através de homens e But mulheres he also spoke through men and women que traziam a palavra that brought the word para o povo de Deus, to the people of para que eles God pudessem voltar ao caminho. so they can go back to the place. Eu falei isso algumas semanas I atrás. said that a few weeks ago. O profeta ele tinha esse papel, The prophet had that role trazer o povo to bring the para o people centro da vontade to de the Deus. center of God's E é isso will. que está acontecendo. And that's what's happening. E a palavra diz para mim que mandam eles a Isaías com essa mensagem. Verso de número 3. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repressão e de vergonha. Como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. They told him, this is what Hezekiah says. This day is a day of distress and rebuke and disgrace. And when children come to the moment of birth and there is no strength to deliver them. Cara, ele poderia ter se expressado de várias He maneiras. could have expressed himself in many E eu não sei ways. se você está entendendo já esse texto. And I don't know if you're understanding this Eu não sei se text. Deus já está falando com você. I don't know if God's already speaking Mas to you. para quem é mãe, sabe o que eu vou But falar who's a agora. mom knows what I'm going to say. Nós ainda não somos pais. We're not yet parents. Mas aquilo que a gente escuta das But pessoas from what we hear from people, é que naquele momento, is that principalmente in em parto that natural, moment, in natural birth, você está ali, you're eu there. não aguento mais, I can't take it tá doendo anymore. muito, It hurts too much. eu não tenho mais forças. I don't have strength. Mais uma vez, One more time. momentos difíceis Difficult times são momentos are moments onde nós precisamos nos lembrar da where palavra. we must remember the word. E eu gosto dessa frase. And I like this E para ser phrase. sincero, eu não lembro quem disse And agora. to be honest, I don't remember who Às vezes eu said tenho it. algumas informações na minha cabeça que eu não sei como é que eu tiro. There's some information that I don't know where I get it from. Eu só falo e às vezes eu lembro a I referência. just say it, and sometimes I remember the reference. Mas uma das coisas que eu lembro que eu já ouvi But one of the things I've em algum heard lugar, before someplace de alguma pessoa from someone é que em momentos is that in difíceis, difficult times, grandes pessoas nascem. big
Great people are Em born. momentos In difíceis, difficult moments, sonhos são gerados. dreams are Em generated. momentos In difíceis, difficult palavras moments, proféticas são liberadas. prophetic words are given. Coisas nascem Things are birthed em momentos in difíceis. difficult O nosso Deus, times. ele é Our especialista God is a specialist em fazer coisas in extraordinárias doing extraordinary nascer em things, momentos difíceis. birth in difficult moments. Pastor, fala um exemplo para mim. Pastor, give me an example. Moisés. Moses. Você quer outro? You want another one? Jesus. Jesus. Você quer outro? You want another one? Existem vários outros que eu poderia There's dar para many você others I aqui. can give you. Mas em momentos But in difíceis, difficult o moments, Senhor gera coisas the Lord extraordinárias. generates extraordinary things. E ele chega, olha, eu sou com essa dor como quem está para dar a luz. He says, I'm with this pain as if I'm going to give birth. Verso de número 4. Verse 4. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. It may be that the Lord your God will hear the words of the field commander, whom his master, the king of Assyria, has sent to ridicule the living God, and that he will rebuke him for the words the Lord your God has heard. Therefore, pray for the remnant that still survives. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor. Isaiah said to them, tell your master, this is what the Lord says. Do not be afraid of what you have heard. Those words with which the underlinings of the king of Assyria have blasphemed me. Assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. A palavra diz: porei nele um espírito para que quando ouvir acerca da notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto à espada. Listen, when he hears a certain report, I will make him want to return to his own country, and there I will have him cut down with the sword. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido para Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. When the field commander heard that the king of Assyria had left Lashin, he withdrew and found the king fighting against Lebanon. Ora, Seraquenibe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem. Now Sennacherib, butcher that Verso name. 9. Okay, received a report that Tirhakah, the king of Cush, was marching out to fight against him. When he heard it, he sent messengers to Hezekiah with this word. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia engane, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Say to Hezekiah, king of Judah, do not let the God you depend on deceive you when he says Jerusalem will not be given into the hands of the king of Com Assyria. certeza você ouviu os que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que você se livrará? Surely you have heard what the kings of Assyria have done to all the countries, destroying them completely. And will you be delivered? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Did the gods of the nations that were destroyed by my predecessors deliver them? The gods of Gozan, Haran, Rezepah, and the people of Eden who were in Telassar? Onde está o rei Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sepharvaim, de Ena e de Ivá? Where is the king of Hamath or the king of Arpad? Where are the kings of Lair, Seraph, Hannah, and Ava? Yes! Vamos celebrar a vida da Nath! Yes! Aí, eu acho que esse é o texto mais difícil que a gente já leu até hoje. I think so too. Yeah. It's the hardest text we've read so far. Yeah. A verdade é só uma. The truth is one. Talvez o rei da Síria, de fato, Maybe the king of Assyria, in fact, tenha feito muitas coisas did a lot of things com outras nações. with other nations. Mas existia uma grande diferença But there was a big difference entre as outras nações. between the other nations E o povo de Deus. and the people of God. Poucas pessoas entenderam.
A few people Vou understood. falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. Existia uma única diferença entre as outras nações. There was only one difference E between o the other povo de nations Deus. and the people of God. Eles tinham a presença do They Senhor. had the presence of the Lord. A palavra não era deles. The word wasn't theirs. A palavra era de Deus. The word was God's. Uma coisa eu falo. One thing I Se say, você vive pelas suas palavras, if you live by your se words, você vive pelas suas ações, if you live by your se actions, você vive pelas suas escolhas, if you live by your choices, você vai prestar conta you're going to e have colher to os pay, resultados and dela. you're going to have to reap Mas uma the vez que results. você vive pela palavra de But Deus, once you live by the pelo word of Espírito God, do by Senhor, the Spirit of God, certamente certainly o Senhor lutará as the suas God will batalhas. fight your battles. Certamente Certainly, reis kings retrocederão. will Certamente Certainly, o império das trevas the imperial fugirá of darkness da sua presença. will flee Não from por your causa de presence, você, not because of you, mas por causa da presença but de because Deus. of the presence of God. Existia uma grande diferença There's a big difference entre os outros povos between other people e o povo de Deus. and the people of God. Eles tinham uma presença. They had the presence. Existe algo que eu preciso te lembrar nessa There's noite, something I have to remind you que vai tonight apontar para o terceiro ano. that's going to point to the Eu third prometo year. que eu estou terminando. I promise I'm Eu ending. prometo que em 8 minutos I promise that in 8 minutes vai ser 10h30. it's going to be 10:30. Ok? Okay? Existe uma diferença There's a difference entre os outros povos between the other e o nations povo de Deus. and the nation of God. Eles carregam a They presença. carry the presence. Existem lutas que nós só vamos ganhar There are battles that we're only going to win na presença. in the presence. Existem lutas nesse terceiro ano, There are fights in this third year porque talvez você chegou aqui because maybe you got here e pensando assim, and thought, uau, wow, nós passamos muita coisa nos we dois went primeiros through a anos. lot of things in the first 2 years. Terceiro ano não vai ter The luta. third year we're not going to have battles. Vai ter luta. There's going to be battles. A diferença é que nós não vamos The lutar, difference is that we're not going to fight them porque o Senhor luta por nós. because the Lord fights A for palavra us. fala, o Senhor, The word says the Lord, aquele que luta a the batalha. one who fights our battles. Enquanto ele luta, While he eu fights, confio nele. I trust him. Você já ouviu aquela música? Have you heard that É assim song? que eu luto as minhas guerras. This is how I fight É my assim battles. que eu me coloco This is how I quando o put inimigo myself. vem contra When mim. the enemy Eu comes me coloco na against presença me, do I Senhor. put myself in the E eu falo, presence of the Senhor, Lord. I say, escuta aquilo Lord, que os inimigos têm listen what falado. the enemies are Eles têm saying. zombado do Senhor. They are mocking Por isso, you. Senhor, That's why, assim como Lord, diz Davi, just like David se levante said, do seu trono de lift up glória from your e throne of manifeste glory a sua and glória manifest your mais glory uma vez, one more para que as time, nações da so the terra nations of the possam earth saber can know que há Deus that em there is Israel. God in Israel. Existe uma grande diferença There's a big difference entre os outros povos and the other nations e o povo de Deus. and the nation of God. O povo de Deus The people of God, tem a presença de they Deus. have the presence of God. Vamos terminar? Let's finish up. A palavra fala que Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Verse 14. Ezekiel received a letter from the messenger and read it. Então subiu ao templo do Senhor, Then he went to the temple of the Lord abriu diante do Senhor and spread it out before the e Lord orou. and prayed. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Lord Almighty, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over the kingdom of the earth. You have made heaven and earth. Tu fizeste céus e terra, dá ouvido, Senhor, ouve e abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Give ear, Lord, and hear, open your eyes, Lord, see, listen to all the words Sennacherib has sent to ridicule the living God. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações e seus territórios um deserto. It is true, Lord, that the Assyrian kings have laid waste all these people and their lands. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira, pedra moldados por mãos humanas. They have thrown their gods into the fire and destroyed them, for they were not gods, but only wood and stone, Senhor nosso fashioned Deus, by human hands. salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor, ó Deus. Now, Lord our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may know that you, Lord, are the only Ele está God. dizendo, ei Deus, He's saying, ouve God, as palavras deles. hear his words. De
fato, ele fez o que In fez. fact, he did what he Mas o que did. eles adoravam era madeira. But what they worship was O wood. que eles adoravam eram coisas destrutivas. What they worship were things that could be Mas nós destroyed. adoramos um Deus But we worship a que não God pode ser that abalado, cannot be que não destroyed. é criação, That's not ele é created. criador. He is the creator. Ele não é servo, He's not servant. ele é o rei. He's the king. Ele não se limita He doesn't limit a himself tempo, for a a time, espaço. a space. Ele é o pai da eternidade. He's the father of eternity. Ele é o alfa e o ômega. He's the alpha and the omega. A partir dele, As of todas him, as coisas são all criadas, things were created. existem There e is são sustentadas things that are pela sustained sua palavra. through his word. Senhor, tu és Deus. Lord, you are O God. só o Senhor é Deus, Senhor. Only you are God, Lord. Faz, Senhor, para que eles possam ver Do it, Lord, so they can see it. que só o Senhor é Deus. Only you are God. Em outras palavras, Senhor, In other words, Lord, entre a palavra que os outros têm liberado between other words that people have e a palavra given que o Senhor liberou, and the words that you eu have vou given, permanecer com a tua I am going to palavra. remain with your word. A gente está acabando. We're ending. Falta 3 minutos para 10:30. There's 3 minutes left for 10:30. Depois dessa oração, After this prayer, a palavra diz para mim e para você no verso de número 21. the word says in verse 21, A gente poderia ler todo esse texto we can read all the text, e você seria com certeza muito abençoado por and isso. of course you would be blessed with this. E eu faço esse convite para você. And I do this, I invite you, Lê esse texto quando você chegar em read casa, this text when you get home, mas de maneira simples. but in a simple way. Então Isaías, filho de Amós, enviou a mensagem ao rei Ezequias. Verso de número 21. Then Isaiah, son of Amoz, sent a message to Ezekiah. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: This is what the Lord of God of Israel says. ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, Because you have prayed to me concerning Sennacherib, rei da Assíria. king of Assyria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. This is the word the Lord has spoken against him. Em outras palavras, In other words, o Senhor está dizendo: the Lord is saying, eu ouvi. I heard As suas orações your prayer. chegaram no trono. They got to the Em throne. outras In palavras, other words, agora quem cuida sou eu. now I will take care Agora of quem it. faz sou Now eu. who does it will Pode be me. deixar, Ezequias, It's okay, que Ezekiah. eu me I responsabilizo will be responsible por aquilo que eu chamei. for what I have Eu called. chamei o meu povo do I deserto. have called my people Eu from the fiz eles desert. atravessarem o I Jordão. made them travel Eles through não the serão Jordan. destruídos. They will not be Ainda que o destroyed. inimigo se levante, Even if the a enemy minha rises palavra up, vai permanecer my diante word will deles. remain. Eu ouvi o seu I clamor. heard your worship. Eu ouvi o seu clamor. I heard your cry. De maneira simples, In a simple o way, Senhor começa a liberar the Lord palavras starts to give de word tudo aquilo que of aconteceria com o rei everything that would Senaqueribe. happen. E aonde eu quero chegar? And where do I want to go? Porque a gente precisa trazer uma palavra para o terceiro ano. Because we need to bring a word for the 3rd year. Quem está comigo diga amém. Who's with me, say amen. Ele começa a liberar palavras e mais He palavras e mais started giving palavras. words and more words. E leia esse texto em casa. And please A read gente it at não tem home. muito tempo, mas eu We don't preciso have terminar a essa lot of mensagem. time. I have to finish this message. Mas a palavra diz: But the word says, Jesus é bom demais. God is so good. Verso de número 30. Verse 30. A você, Ezequias, This will be a sign for you, Hezekiah. darei esse sinal. A você, Ezequias, eu darei esse sinal. This will be the sign for you, Tudo que vem Hezekiah. antes disso Everything that comes before são that palavras do Senhor are words of Lord contra Senaqueribe. through Sennacherib, Vou- against Sennacherib. Vou fazer isso, I will do vou this. destruir você, I will vou destroy fazer you. você voltar pelo caminho que você veio. I'm going to make you return the way you came. Eu vou mostrar o meu poder. I'm going to show you my Ele fala tudo power. aquilo que diz a respeito de Senaqueribe. He's saying everything against Sennacherib. E daqui a pouco And soon, tudo muda. everything E agora ele changes. começa a liberar a palavra sobre Now he Ezequias. start giving a word to Hezekiah. Não só sobre Ezequias, Not only about mas sobre o Hezekiah, povo, but about the people, sobre a nação about the nation, e sobre o tempo. and about the time. Quem está comigo diga amém. Who's with me, say amen. A você, Ezequias, darei este sinal, verso número 30. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si. This will be a sign for you, Hezekiah. This year, you will eat what grows by itself. Presta bem atenção no que está acontecendo. Pay close attention to what's Eu não sei happening. se você sabe como é que aconteceu uma guerra, I don't know if you knew how war happened, mas na maioria das vezes, but most of the time, e você vê isso até mesmo em Isaías, and you'll see that in Isaiah, você vê isso em Jeremias, you'll see that in Jeremiah, você vê também isso em Ezequiel, and you see it in Ezekiel, quando conta sobre a Babilônia, and when he talks about os Babylon, Medo-Persas, the Persians, aham.
e outras nações. and other nations. Mas a grande verdade é But the truth is, que quando uma nação tentava conquistar a outra, when one nation is trying to conquer a guerra another, não se vencia num único dia. the war wasn't over in one day. A maioria das vezes, Most of the time, a guerra se vencia com tanto de tempo the war would go over que você time conseguiria permanecer to be how long you could remain contra aquela nação. against that Porque nation. uma vez que os portões eram Because fechados, once the gates were o povo não closed, saía, the people wouldn't o leave, povo não and entrava. people would not come Comida in. não saía, Food would not go out, comida não and entrava. food would not come Quem está in. entendendo o que eu estou Who falando? understands what I'm saying? Na maioria das vezes era o que Most acontecia. of the time, that's what would happen. E antes de conquistar, And before os conquering, povos que sitiavam a cidade, the people that would surround the city, na maioria das vezes, most of the eles faziam time, questão they would de make- devastar they todos will make os sure arredores da they cidade. would surround all of the city. Em outras palavras, In other words, o que ele está dizendo para what he's Ezequias saying to Hezekiah é que no primeiro ano, is that in the first year, depois que essas coisas acontecerem, after these things were to depois de toda happen, essa ameaça, after all these depois de tudo threats, isso que você recebeu como palavra contrária, after everything that you received, talvez o ambiente, maybe the atmosphere, ainda que eu faça milagre, even if I do miracles, ainda que eu te dê livramento, even if I give you ainda que eu deliverance, cumpra com a minha palavra, even if I fulfill my word, talvez o ambiente maybe the não environment esteja de acordo com a minha was palavra. not in accordance with my word. Isso é muito forte. And that is very strong. Porque na maioria das vezes, Because in most of the nós time, condicionamos o que Deus está fazendo we ou não condition what God is doing or pela not realidade do ambiente. through the realities of the environment. Só que antes de trazer livramento, That before bringing ele deliverance, já estava dizendo para ele, olha, no primeiro ano, he already said, look, in the first em outras year, palavras, fique pronto, he said, be ready, seja preparado. be ready. É tipo assim, mantenha-se firme. Continue to be strong. Porque no primeiro ano, Because in the first year, vocês comerão do que crescer por si. you will eat what grows by itself. Ou seja, ninguém vai fazer nada. In other words, no one's going to do anything. Algumas coisas vão crescer. Some things are going to grow. Em outras palavras, é In other o words, resto. it's what's É o remaining. que sobrou. It's what was left over. Esse é o primeiro ano. That's the first year. E no próximo, And then the next, o que daquilo brotar. in the second year, what springs from that. Então presta bem atenção no que ele está So falando. pay close attention to what Eu he's não sei se saying. você entende como acontece todo um processo I don't know if you know the process de uma planta of a plant. a você plantar, For you to plant, ela crescer for it to grow, e ela trazer fruto. and to bring fruit. Demora tempo. It takes time. Mais uma vez. One more time. Demora tempo. It takes time. Ele está dizendo, vocês vão comer do que brotar por si. He said that in the second year, the first year, you will eat what grows by itself. Aquilo que crescer por si. What grows by Ou seja, itself. existem realidades que você vai viver no primeiro There ano. are realities that you're going to live in the first Para quem year. está aqui desde o primeiro ano vai entender o que eu estou falando Who's here the agora. first year is going to understand what I'm going to say. Existem muitas coisas que nós vivemos no primeiro There ano. was a lot of things that we lived in the first E year. para ser bem honesto, To be really honest, cresceram por si. it grew by itself. A gente não precisou fazer nada. We didn't need to do anything. Cresceu por si. It grew by itself. E uma vez que cresce, And once it grows brota. and flourishes, E no próximo ano, and in the second year, e agora ele se refere ao segundo ano, now he's talking about the second year, você vai comer you're going to eat o que daquilo brotar. of what springs from that. Quem está entendendo o que eu estou falando? Who understands what I'm saying? Primeiro ano, First year, segundo ano. second year. Hoje eu vim trazer uma palavra profética para você. But today I want to bring a prophetic word Talvez to você you. achou que era uma palavra de mestre. Maybe you thought it was a master word. Não. No. Mas no terceiro ano. But in the third year, Mas no terceiro ano. but in the third year, Mas no terceiro ano. but in the third year, Semeiem sow e colham. and reap. Existe um tempo. There's a time. Qual é o tempo? What is the time? O tempo em que a terra está pronta para receber The semente. timing of when the land is ready to receive seeds. O Senhor estava dizendo, The Lord was saying, eu vou sustentar no primeiro I'm ano. going to sustain you the first year. No segundo ano vai brotar algumas coisas. In the second year, some things are going Mas to no grow. terceiro ano, But in the third year, você vai plantar you're going to plant. e você vai colher. And you're going to reap. Você vai plantar You're going to plant. e você vai colher. And you're going to reap. Você vai plantar You're going to e plant. você vai colher. And you're going to Você reap. vai plantar You're going to e você vai plant, colher. And you're going to E ele diz, no reap. primeiro ano, He said in the first eu year, vou sustentar. I will sustain. No segundo ano, In the second eu vou year, sustentar também. I will sustain Mas as algumas well. coisas vão brotar. But some things are going to Mas no grow. terceiro ano, But in the third em year, outras palavras, in other words, é a hora de você it's time arregaçar as mangas for you to
Pull up your e dizer, sleeves nós vamos trabalhar, and to say, I'm going to work. porque a terra está pronta Because the land is para ready receber to sementes. receive E seeds. essas sementes And these vão seeds, germinar they're gonna a germinate 30, 60 e a 30, 100 and por um. 100-fold. É ano de colheita. It's year of harvest. A terra está pronta. The land is ready. Por que a gente não podia plantar antes? Why couldn't we plant before? Porque a terra não estava Because pronta. the land was not ready. The soil was not ready. A terra não estava pronta. The land, the soil was Se not você faz ready. parte dessa casa, If you're part of this house, eu quero liberar essa palavra I sobre want to give nós. this word over us. Esse é o ano. This is the year. A terra está pronta. The land is ready. O que o Senhor fala inúmeras vezes What é: the Lord says many times is, cadê os trabalhadores? where are the workers? Sabe, eu não sei você, I don't know you, mas eu tenho orado pelos but trabalhadores. I have prayed for Eu the tenho workers. falado, Senhor, I have been saying, manda Lord, trabalhadores, send workers, manda homens, send men, manda mulheres, send women, manda jovens, send youth, manda crianças, send children, manda famílias, send families, que serão cheios do Teu that will be Espírito full Santo of your Holy e serão Spirit, usados nessa and will be terra used in para this land plantar, to para plant, liberar semente, to para que give nós seed, possamos so ver we o could Senhor see fazer the crescer, Lord make para que it nós grow, possamos colher so we aquilo can que reap plantarmos. what we have Por isso eu declaro planted. sobre nós esse So I terceiro ano. declare over Viveremos us um ano this de third graça, year. We will live a life of favor, grace, misericórdia, favor, and mercy, trabalho work, e colheita. and harvest. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Plantem vinhas. Plant vineyards. Sabe o que é vinha? Do you know what vineyards are? É alegria. It's joy. Vinho na palavra representa alegria. Wine in the word represents joy. Vinho na palavra representa alegria. Wine in the word represents joy. Ele manda plantar. He tells you to É claro plant. que nós vamos plantar. Of course we're going to plant. Mas ele deixa uma palavra específica. But he leaves a specific word. Plantem vinhas. Plant vineyards. É tempo de rir. It's time to É laugh. tempo de alegria. It's time for joy. É tempo de ver o Senhor fazer It's time to see the Lord doing it. coisas novas Doing novamente. new things again. Fazer novo de novo. Doing the new again. Essa palavra que eu quero liberar sobre nós. This is the word I want to give to Eu you. creio, nesse terceiro ano, I believe in this third year, nós vamos plantar, we're going to plant nós vamos colher, and we're going to reap. nós vamos plantar vinhas We're going to plant e vineyards colheremos alegria. and we're going to harvest.